Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi até vós, ou entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, vocês não verão mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou compartilhar um texto que tem como tema, uma reflexão que tem como tema dúvidas e certezas. Amém, meus irmãos? Por que esse tema? Sabe que eu estava ali orando a Deus e pedindo para que Ele desse uma palavra, me desse uma orientação de qual palavra que eu teria que compartilhar com os irmãos. E sabe que me veio no meu coração, na minha mente, as palavras do versículo 22. E aí eu fui procurar aonde se encontra esse versículo. Eu confesso que no primeiro momento, embora sabendo que era de Atos, mas não sabia nem propriamente o capítulo. E aí então, o versículo 22 diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Essas palavras, meus irmãos, elas estão inseridas dentro desse texto, que é um registro de um discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, mas que estavam em Mileto, na cidade de Mileto. E essas palavras, como os irmãos puderam perceber, eu acredito que os irmãos perceberam, elas têm um tom de despedida, O apóstolo Paulo, ele está indo para Jerusalém. E ele está indo conforme uma diretriz que ele entende ser de Deus. Embora nas páginas seguintes, alguns dos irmãos vão alertá-lo, dizendo para ele não ir, todavia ele está disposto no seu coração, entendendo que ali é a vontade de Deus que ele vá para Jerusalém. E ele indo para Jerusalém, ele vai dizer essas palavras que estão no versículo 22. Eu vou para Jerusalém e eu não sei o que vai me acontecer ali. Interessante. Ele diz, eu não sei o que vai me acontecer naquele lugar. Mas os irmãos perceberam que na sequência, o versículo 23, ele traz assim ele traz um pouquinho diferente. O apóstolo Paulo diz assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, de um lado, o apóstolo Paulo está dizendo assim, e ele está falando na sua condição humana, na sua condição de um ser humano. Ele diz assim: eu não sei o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ele tem convicções naquilo que o próprio Espírito Santo já falou a ele. Eu só sei
que vai ter cadeias de tribulações, sofrimento. Ou seja, ele não sabe o todo, mas ele sabe algumas coisas específicas. E essa palavra, meus irmãos, eu penso que ela vem a calhar para a nossa realidade, porque assim como o apóstolo Paulo, somos nós. Porque se nós tentarmos trazer esta realidade para os dias atuais, essa palavra para os dias atuais, seríamos como se nós disséssemos semelhantemente ao que o apóstolo Paulo disse: a gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. A gente não sabe os pormenores, ainda está tudo muito nebuloso. Mas a gente só sabe de uma coisa: aquilo que a palavra de Deus já nos antecipou como revelação. Amém? Amém. E é baseado naquilo que nós sabemos, é baseado naquilo que nós, meus irmãos, entendemos pela palavra de Deus, que nós precisamos pautar a nossa caminhada. Mesmo que nós não saibamos os pormenores do que vai ocorrer a partir de então. O que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com o nosso Brasil, o que vai acontecer com a humanidade, não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, e a Bíblia ela nos antecipa de muitas palavras, de muitos textos, que uma coisa é certa, meus irmãos, principalmente quanto ao que é o aspecto moral, ao que é o aspecto ético e espiritual, a Bíblia ela não nos dá um bom parecer. Ela diz que o mundo vai ficar cada vez pior. Amém? E é dentro dessa realidade que eu e você precisamos pregar. Não imaginando que o mundo tenta pregar lá fora. O mundo, ele insistentemente está vendendo a ideia de que o mundo vai se tornar um mundo melhor. E cá entre nós, meus irmãos, isso não é negatividade, isso não é pessimismo, isso é a realidade daquilo que a palavra de Deus nos antecipa. Moralmente, eticamente e espiritualmente, a Bíblia diz que as coisas têm a tendência a cada vez piorar. É aquilo que a Bíblia diz, que a iniquidade se multiplicará, o amor de quase todos se esfriará, haverá apostasias. E a gente está vendo isso cada dia mais. Então, qual deve ser a nossa postura? Por isso, esse tema, dúvidas e certezas. E aí, meus irmãos, eu acho tão interessante, porque nesse relato, nessa conversa que o apóstolo Paulo vai ter com os irmãos ali de Éfeso, ele vai trazer nessa conversa um pouco do que ele, o apóstolo Paulo, qual tem sido, quais foram, qual foi a sua postura até então e qual será a sua postura a partir de então. E eu quero destacar algumas delas para compartilhar então com os irmãos e ver o que essa palavra tem a ver com a nossa realidade. Embora, meus irmãos, nós não saibamos plenamente o que se desenvolverá, o que ocorrerá no futuro, mas eu e você precisamos ser como o apóstolo Paulo, que diante de todo esse quadro até então, ele se mostra como o céu de Deus, submisso à vontade do Senhor. Amém? Submisso à vontade de Deus. Como é que a gente vê isso no texto, meus irmãos? Aonde que nós percebemos esse conceito de submissão aqui nesse discurso do apóstolo Paulo? Vamos novamente ao versículo 22, se os irmãos assim desejarem. Se mantiveram a sua Bíblia aberta, vamos novamente ler o versículo 22 e vamos perceber o que ele nos diz. Pega para mim meu outro celular, que está no carro, está no porta-luvas. Eu vou precisar, lembrei dele que vou precisar agora. Versículo 22, meus irmãos. Coisa assim que vai lá pegar esse celularzinho. Olha só o que diz o versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Sabe, meus irmãos, que na versão, essa versão que eu estou lendo aqui é a versão revista e atualizada. As versões que nós mais usamos, que é comum ver na maioria dos lares evangélicos, é a versão revista e atualizada. Talvez muitos dos irmãos estão acompanhando o texto, a leitura e batem com as mesmas palavras. Ou então a revista e corrigida. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, existem várias versões.
o significado é o mesmo, mas as versões são diferentes. Amém? Então a versão da linguagem revista e corrigida, revista e atualizada, elas trazem essa forma, né? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Mas eu quero trazer em outras versões, pelo menos em 4, mas quero trazer junto com essas 4 outras 2, no total 6 versões. Olha só o que diz a versão NVI, que é a nova versão internacional, e a versão King James atualizada. Olha só como diz essas versões, o versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, está falando do Espírito Santo, com letra maiúscula. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. Ou seja, na versão da linguagem, na versão da NVI e da King James, ele está dando a entender que ele está indo para Jerusalém, porque o Espírito está compelindo ele ir para Jerusalém. A palavra compelir é como que coagir, né? O Espírito Santo está me coagindo, ele está como que tipo assim, me forçando a ir para Jerusalém. Ou seja, não existem alternativas. É como se Paulo dissesse, não tem outra alternativa. Ele não está dizendo, olha, te dou uma opção, quer ir ou não quer ir para Jerusalém? Não, o Espírito Santo está me compelindo a ir. Amém? Agora eu quero ler em outra versão. Existem outras 2 versões que elas são muito semelhantes. É a versão Bíblia Viva e a versão Nova Bíblia Viva. São 2 versões. Amém, meus irmãos? Nessas 2 versões, olha só como é que está esse versículo. Na versão Bíblia Viva, agora eu vou para Jerusalém, mandado pelo Espírito Santo. E na versão Nova Bíblia Viva diz, agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo. E eu quero terminar lendo outras 2 versões, a linguagem de hoje. Talvez eu sei que tem irmãos que têm a versão da linguagem de hoje. Ele diz assim, e agora vou para Jerusalém, também dizendo aqui, obedecendo ao Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, a versão católica, né? A Bíblia católica. Os irmãos acham que a Bíblia católica é diferente da evangélica, alguns lá fora, né? Mas ela é igualzinha a nós. E aí eu tenho lá 2 Bíblias católicas, eu procurei numa delas. Olha só, gostei muito do texto de uma das versões da Bíblia católica. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém. Olha só, meus irmãos, as palavras, se nós pudéssemos reunir todas elas em um único versículo, olha só as palavras que Paulo aqui menciona: impelido, mandado, compelido, e por causa disso eu vou indo, seguindo, obedecendo, porque eu sou um prisioneiro. Amém? Se nós pudéssemos, traduzir esse versículo nessas palavras, o Espírito Santo está me compelindo, ele está me levando a ir para lá. Ele está me impelindo. A palavra impelindo é muito semelhante. O compelir é coagir, o impelir é levar de fato. É a mesma palavra que é usada no Evangelho de Lucas, quando diz que Jesus, após o seu batismo, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Amém? Então, é como se Paulo aqui dissesse: eu fui compelido ou convencido, levado pelo Espírito Santo, mandado, e por causa disso eu estou indo, estou seguindo, obedecendo a palavra do Espírito Santo, porque eu sou um prisioneiro de Cristo. Se nós, juntando todas estas palavras, meus irmãos, o que nós poderíamos definir aqui? Alguém que é submisso à vontade do Senhor. E isso é muito importante, meus irmãos, porque eu posso não saber necessariamente cada detalhezinho do que vai acontecer com a minha vida amanhã. Eu posso não saber, e de fato eu não sei, você não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. A gente não sabe, mas uma coisa nós, como servos do Senhor, precisamos ter: é nos submeter ao que Deus tem proposto para nós. Amém? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que se é o Espírito Santo que está conduzindo nossas vidas, nós estamos sendo conduzidos no caminho da verdade. E aí existe inclusive um texto da palavra de Deus que está lá em João 16:13, né? O Espírito nos guiará a toda a verdade. O
Espírito da verdade que o mundo não pode ter, porque não o conhece nem o vê. Vós o conheceis porque ele está em vós e habita em vós. O Espírito Santo é ele que nos conduz, é ele que nos dá as diretrizes. Claro, meus irmãos, que nós também precisamos, dentro da nossa humanidade, discernirmos a vontade do Espírito, para que nós não venhamos colocar na conta do Espírito aquilo que o Espírito Santo não nos disse. Isso também é um perigo. De muitas vezes nós atribuirmos como algo que o Espírito Santo mandou fazer e de repente Deus diz, não vem colocar na minha conta porque eu não mandei fazer isso. Então a gente precisa também ter o discernimento para nós não corrermos o risco de pendermos para a nossa carnalidade com uma linguagem espiritual. Amém? E isso se dá, meus irmãos, através do discernimento, de uma vida na presença de Deus. Eu penso muito, meus irmãos, enquanto eu compartilhava, estudava essa palavra, eu penso que o Espírito Santo, ele de fato, ele vai usar muito a palavra de Deus. Ele vai testificar da palavra de Deus na nossa caminhada. Eu falando de mim, não estou dizendo que é uma regra, mas eu falando de mim, eu tenho um pouco de dificuldade, meus irmãos, quando, por exemplo, a gente vai lá na internet e de repente você vê um link lá, pastor diz que Deus revelou que vai acontecer isso, aquilo, parece algo mirabolante, algo extremamente novo. Eu fico pensando assim, sabe, eu preciso colocar crédito nas palavras desse indivíduo e de repente às vezes não é nada, às vezes é uma coisa na cabeça dele. Eu penso que Deus, ele usa muito a sua palavra para testificar a respeito da verdade. E sabe de uma coisa, meus irmãos, a gente precisa ter a humildade de não precisar saber cada detalhe, o que vai acontecer depois da pandemia, até quando vai acontecer a pandemia, quem vai morrer, quem não vai morrer, o que vai acontecer com as nações, não sei. Mas uma coisa nós sabemos, precisamos olhar para a palavra de Deus, estar atento ao que o Espírito diz às igrejas, à igreja do Senhor. Estar sensível àquilo que a palavra já antecipadamente está falando para nós. E como eu disse antes, meus irmãos, uma coisa é certa, se nós tentarmos imaginar, se não uma questão material, porque eu penso que embora nós vamos viver dias mais difíceis, isso talvez não tenha nada a ver com relacionado à questão material, mas principalmente ao que eu já falei antes, aspectos espirituais, éticos e morais. E como eu e você, nós temos valores e nós cultivamos e defendemos esses valores, é possível que eu e você venhamos passar por momentos difíceis. Porque a igreja do Senhor, ela vai entrar justamente na contramão do que esse sistema está propondo. Eu e você, nós mantemos os valores de Cristo e eles são valores imutáveis, eles não são valores que você possa flexibilizar ao gosto do mundo, ao gosto da sociedade. E quando eu e você, nós nos propomos a permanecermos firmes dentro desse projeto de Deus que está revelado na sua palavra, inevitavelmente haverão os confrontos. E dentro desses confrontos, sim, meus irmãos, nós podemos sofrer, nós podemos passar por momentos difíceis. Mas isso a palavra de Deus já nos antecipa. Amém? Nós estávamos quinta-feira estudando a respeito da igreja de Esmirna. E Deus ali, de uma forma bem detalhada, escreveu para a igreja de Esmirna, né? Eis que Satanás colocará alguns de vocês na prisão e passarão ali tribulação de 10 dias. Ou seja, não é que Deus estava amedrontando a igreja de Esmirna, mas estava antecipando para ela, né? Preparando o coração dela para quando viesse a acontecer, eles estivessem preparados. Mas sabe, meus irmãos, que isso não é uma regra. Eu lembro certa vez de ouvir, não sei se eu li uma mensagem a respeito, de que o mesmo Deus que ele antecipa ali a realidade da igreja de Esmirna é o mesmo Deus que, por exemplo, não falou nada para Jó a respeito da luta que ele estava passando. Jó passou toda uma luta, meus irmãos, sem ninguém ter chegado para ele assim, a dar um mínimo de explicação. Dizer, Jó, é o seguinte, cara, fique firme, fique forte. Há uma batalha, né, no plano espiritual. Satanás duvidou da tua integridade. Então, isso mostra que tu é servo de Deus. Fique até o fim mesmo que tu sofra. Não, ele não tinha nenhuma desses recados. Ele não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente ele era apenas
alvo de uma batalha espiritual em que Satanás, tendo a permissão de Deus, estava flagelando e causando todos os males. Mas Jó é para nós um exemplo de alguém que perseverou e foi fiel até o fim. Amém? E que não pecou em nada com você. Então o que eu quero dizer para vocês, nós temos dúvidas, temos certezas. Caminhe em cima destas certezas. Quais são as certezas que você tem? Que você tem um Deus que sempre vai estar contigo. Que você tem uma palavra que é viva e eficaz e ela é poderosa para trazer vida ao teu coração. Que você tem as promessas de Deus e essas promessas, embora elas não sejam todas necessariamente para este mundo, mas você tem as promessas de um Deus que diz que tudo valerá a pena. Em cima destas certezas é que vale a pena nós continuarmos, embora tudo pareça ainda nebuloso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas eu sei que a minha vida, que a tua vida, que a igreja do Senhor está guardada nas mãos de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui: eu não sei o que vai me ocorrer, eu só sei que o Espírito Santo está me mandando eu ir para Jerusalém, e como um prisioneiro dele, eu obedeço, eu acato, eu faço a vontade dele. É interessante porque é um texto da palavra do Senhor que diz, Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiar no Senhor. E por que nós, meus irmãos, precisamos ser como o apóstolo Paulo, um prisioneiro de Cristo? Porque esse mesmo apóstolo Paulo, ele disse: não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, meus irmãos, nós não somos mais donos de nós mesmos. É difícil isso, porque na nossa humanidade, meus irmãos, nós ainda queremos estabelecer as regras e normas e nós simplesmente dizemos para Deus: Senhor, está aqui o meu projeto, eu quero o carimbo da tua aprovação. E Deus muitas vezes ele diz para nós: eu tenho um projeto diferente, eu quero apenas que você confie no meu projeto. Amém, meus irmãos? Amém. É fácil? Claro que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, nunca foi fácil, mas a gente precisa ter humildade de, diante do Senhor, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou tendo dificuldade. Senhor, eu estou me sentindo fragilizado. Me desculpe, Senhor, se a minha fé está sendo fragilizada. Me perdoa, Senhor, se em algum momento eu alimentei alguma dúvida no meu coração. A gente precisa dessa sinceridade, porque a partir dela, meus irmãos, Deus vai trabalhar a nossa vida. Não adianta a gente tentar mascarar. A gente fala isso muito no amor exigente, né? No amor exigente a gente diz assim: olha, você pode até mascarar para o teu esposo, para a tua esposa, tu pode mascarar para as pessoas que estão próximas, para a sociedade, mas para Deus não adianta você mascarar. Não adianta você tentar colocar uma capa de super-herói e dizer que está tudo bem, quando lá dentro Deus está contemplando a minha e a tua fragilidade. E que bom que é assim, meus irmãos, porque isso prova que somente Deus é perfeito e poderoso, somente Ele é santo e maravilhoso. Amém? E que nós, meus irmãos, somos apenas vasos de barro e que dependemos todos os dias dessa graça de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, né? Temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não nós, para que o nome de Cristo seja glorificado. E a gente percebe isso muito nas palavras de Paulo, mas nas palavras também do apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos que ali sempre glorificavam a Deus. A glória nunca era para ele. Sabe aquela figura que você vê na sociedade como alguém que parece ser perfeito, aquele indivíduo é perfeito? Não. Ele também tem as suas limitações. Ele também tem as suas mazelas. E ele precisa todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Então que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, realmente ser alguém que é submisso a Deus. Uma segunda coisa que nós percebemos no texto é quando o apóstolo Paulo ele se define, ou então ele vai, nas suas palavras, se caracterizar como alguém que se mostrou fiel e persistente. Se você ainda está com a tua Bíblia aberta, olha só o que diz o versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma
e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus. Eu quero destacar principalmente, meus irmãos, os versículos 19 e 20, quando ele diz: servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. Jamais deixei de anunciar para vocês, jamais deixei de ensinar vocês publicamente e de casa em casa. O que Paulo está dizendo? Eu me propus a ser fiel naquilo que Deus colocou como propósito para a minha vida. Apesar de muitas vezes eu passar por provações, por ciladas que os judeus levantaram contra mim. Eu penso que Paulo ele está falando para os irmãos de Éfeso dentro daquele contexto que foi a igreja de Éfeso. E a gente sabe que o apóstolo Paulo ele sofreu tanto da parte dos judeus, mas também ele sofreu da parte dos pagãos, né? Porque na quinta-feira retrasada nós tínhamos também estudado a igreja de Éfeso no Apocalipse, lembra, irmãos? Que o apóstolo Paulo permaneceu naquele lugar ali por volta de 3 anos, né? Numa escola chamada Escola de Tirano. E ali o apóstolo Paulo padeceu muito sofrimento, muita dor, revolta de pessoas do mundo se levantando contra ele. Ou seja, apesar disso tudo, ele está dizendo aqui, mas em nenhum momento, apesar de todas essas lágrimas, de todas essas provações causadas pela cilada dos judeus, ele diz assim: eu jamais deixei de anunciar para vocês, eu jamais deixei de ensinar o que era correto. Eu jamais deixei de testificar para os judeus e gregos que a necessidade do arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Ou seja, Paulo se propôs a ser fiel ao chamado que recebeu e persistente, mesmo embora toda essa dificuldade. E é isso que Deus está falando para nós. Nós temos as nossas certezas. Quais são as tuas convicções? Sabe, meus irmãos, que a nossa caminhada de fé, ela precisa ser pautada em convicções, porque se eu e você não temos convicções naquilo que Deus tem falado por intermédio da sua palavra, através do chamado específico que Ele tem dado para cada um de nós, a gente não vai longe, porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Eu falo isso de mim, meus irmãos. O ministério pastoral é um ministério onde muitas vezes você precisa colocar no teu coração, assentar no teu coração de que você tem um chamado. Porque as circunstâncias às vezes nem sempre são plenamente favoráveis. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por momentos difíceis, mas o que é que nos faz continuar caminhando, firmes, fiéis naquilo que Deus tem colocado para mim e para você? A convicção do que Deus colocou no teu coração. Porque se não são essas convicções, nós não vamos adiante. Amém, meus irmãos? Amém. E olha, é interessante, porque se você quiser ir lá no versículo 24, ele diz assim, olha só o que ele diz assim no versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim: eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu só sei de uma coisa, é cadeia e tribulação. Mas não importa. Não importa. Eu recebi um chamado de Deus. E aí ele diz assim: desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o seu Evangelho, é isso que importa na minha vida. Eu não tenho respostas concretas, respostas definitivas. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma missão que Deus me deu. Eu recebi do Senhor algo e eu quero completar a minha carreira. Eu quero testemunhar daquilo que Deus me deu como responsabilidade, testemunhar do seu Evangelho. O que é que Deus tem dado para você, meu irmão? Qual é o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos? E todos nós temos um chamado. Todos nós, meus irmãos, temos algo que Deus confiou a nós. E você sabe o que Deus tem falado ao teu coração. A pergunta é: não se deixe levar pelas circunstâncias, mas se deixe levar pela convicção deste chamado que Deus colocou no teu coração. E procura ser fiel e procura ser persistente.
Amém? Amém. Para que você possa chegar até o fim e você possa dizer o que Paulo vai dizer lá, dias antes da sua morte, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém. Para terminar, meus irmãos, o último que eu quero destacar, talvez ele destoa um pouco do propósito que eu até então tenho compartilhado com os irmãos, mas achei muito interessante. O terceiro ponto que eu quero destacar é o feliz engano de Paulo. Como assim o feliz engano de Paulo? Sabe, meus irmãos, que nós muitas vezes nós nos enganamos a respeito de algumas coisas, até mesmo na nossa vida, muitas vezes com pessoas que são próximas a nós. Não tem problema, nós somos seres humanos sujeitos a falharmos, amém? Amém. Temos muitas vezes pareceres equivocados. Eu quero destacar, meus irmãos, o que disse o apóstolo Paulo ali no versículo 25: agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, vocês não verão mais o meu rosto. Olha como Paulo é categórico aqui. Esse mesmo Paulo que disse assim, ó, eu não sei o que vai acontecer comigo. Se ele não sabe o que vai acontecer com ele ali adiante, por que ele é categórico em dizer aos irmãos, eu quero afirmar, né? Porque o tom aqui das palavras é justamente, eu sei que todos vocês não me verão mais. Será que Paulo não estava se precipitando? Será que Paulo não estava ali, meus irmãos, trazendo um parecer na sua humanidade? E ele talvez não estava se equivocando, enganado, e de fato ele se enganou, meus irmãos. O apóstolo Paulo se enganou, mas que doce engano, né? Que engano bom, porque na concepção dele, ele entendia que nunca mais ele veria os irmãos. E olha só, tamanha foi ali, né, a consternação dos irmãos, diz os versículos 37 e 38 desse mesmo capítulo. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito: vocês não me verão mais o meu rosto. Ou seja, aquilo ali foi um choro só. Nunca mais. Quando que a gente faz isso, meus irmãos? Quando que a gente olha para alguém e diz, nunca mais eu vou ver esse rosto? É quando alguém vem a falecer, né? Quando você tem um ente querido, não sei se você já passou essa experiência de você olhar, né, para aquela pessoa que está ali, muitas vezes no caixão, e você diz assim, nunca mais eu vou ver o rosto dessa pessoa. E é isso que Paulo estava dizendo para ele, vocês nunca mais nessa vida verão o meu rosto. Mas Paulo estava enganado, meus irmãos. E eu quero aqui não entrar em detalhes, em pormenores. Talvez os irmãos já ouviram quando, lá nas passagens, principalmente de Romanos, eu quero aqui destacar no capítulo 15, versículo 24 e 28, que o apóstolo Paulo, ele mencionava o seu desejo de ir para a Espanha, né? E sabe, meus irmãos, que alguns estudiosos da palavra de Deus, embora não esteja na Bíblia, acreditam que o apóstolo Paulo fez essa chamada quarta viagem missionária. Na Bíblia, no livro de Atos, possuem 3 viagens missionárias. E essa quarta, embora não esteja na Bíblia, muitos acreditam que o apóstolo Paulo fez. Principalmente porque, a partir de algumas cartas que Paulo escreveu depois desse episódio, elas justamente foram escritas depois da prisão que o apóstolo Paulo teve. Para resumir, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai para Jerusalém. Quem conhece da história sabe que lá, estando em Jerusalém, adorando no templo, os judeus tomam ele, pegam ele, ele está para morrer, porque estão lá, batendo nele, e de repente lá as autoridades romanas, elas tomam o apóstolo Paulo e salvam ele daquela multidão que estava matando ele. A partir de então, Paulo, ele é acusado pelos judeus de estar causando coisas terríveis, e aí o apóstolo Paulo precisa se defender diante das autoridades romanas ali na Judéia. E aí, tem algumas autoridades que o texto cita lá, Festo, o governador Festo, depois teve um outro governador, teve também o Herodes Agripa II, num desses episódios em que Paulo está sendo acusado diante da autoridade, e ele vai expulsar, e aí o Herodes Agripa II, o que ele diz para Pedro? Pedro, quase que você me persuade a ser um cristão. Porque Paulo vai compartilhar o testemunho de vida dele. Para resumir, meus irmãos, aquelas autoridades
autoridades dizem: esse homem não tem nada que seja contra ele, e vão soltar o apóstolo Paulo. Só que Paulo, ele sabe que se ele for solto ali em Jerusalém, o primeiro passo que ele dá fora ali daquele recinto do julgamento, ele vai ser morto. Aí o que Paulo faz? Ele usa de uma estratégia. Ele apela para César, né? Um direito, ele era um cidadão romano, ele tinha direito a apelar, ser julgado para César. Foi uma estratégia que Paulo teve para proteger a sua vida, meus irmãos. E aí ele é levado, né? A gente conhece o capítulo 27 de Atos. Ele é levado e ele chega em Roma, e o capítulo, o livro de Atos termina com Atos 28, em que o apóstolo Paulo ficou 2 anos preso numa casa que ele mesmo pôde alugar. E o livro de Atos termina assim, de repente. Porque, meus irmãos, tudo indica que Paulo, ele ficou aqueles 2 anos preso em Roma, e dali ele foi solto, porque não chegou a acusação, né, da parte dos judeus contra ele. E Paulo, meus irmãos, pela história, ainda viveu mais 6 ou 7 anos. E dentro desses 6 ou 7 anos, ele pôde fazer essa quarta viagem. E aí eu quero destacar apenas um versículo da palavra de Deus que prova que o apóstolo Paulo estava enganado. É o que está em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 3. Eu poderia citar aqui uma infinidade de versículos, meus irmãos, né? Tantos outros versículos que comprovam que Paulo, depois ali da sua prisão em Roma, ele ainda, né, passou em muitos outros lugares, mas eu quero destacar apenas este, porque está relacionado diretamente a Éfeso. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, ou partindo da Macedônia, ele falando para Timóteo, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele esteve em Éfeso de novo. Ele estava enganado. E que doce engano, né, meus irmãos? Você talvez criar uma perspectiva não muito positiva, e Deus honrou a vida do servo dele e deu a ele a oportunidade de poder ir um pouquinho mais na sua caminhada. O que Deus está dizendo é: a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas confia no Senhor. Talvez, meus irmãos, nós podemos ter não perspectivas tão positivas, e sabe que ali fora, meus irmãos, as pessoas estão assim, horrorizadas, as pessoas elas estão morrendo pelo medo. Sabe que semana passada, meus irmãos, aquela situação ali da granja, né? Dos 5 que foram diagnosticados positivo. Pois, irmãos, a cidade entrou num pânico. Sabe? A cidade morreu quase. Porque as pessoas, elas se deixam levar pelo medo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar o problema. A gente só não pode se deixar levar pelo problema. Pois ontem a irmã Nuni compartilhou de uma informação, eu fui de trás dessa informação para testificar, e é verdade, meus irmãos, nenhum deles estava positivo. Fizeram um contrateste e todos eles eram negativos. Ou seja, os 5 empregados da granja, nenhum tem Covid. Então, meus irmãos, o que a gente está dizendo? Às vezes nós, na nossa humanidade, podemos até ter uma perspectiva completamente negativa. Como Paulo aqui. Na sua humanidade, ele disse: olha, eu não vou mais ver vocês. Mas ele estava enganado. E Deus, na sua misericórdia, por vê-lo também como um homem fiel, um homem persistente, um homem submisso à direção do Espírito Santo, concedeu a ele mais um tempo de vida. E ele pôde novamente rever os irmãos e as igrejas onde ele lhe ajudou a fundar. E Deus está dizendo para nós: realmente venhamos a confiar no Senhor, porque somente Deus sabe os rumos da nossa vida. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.